Agora eu queria perguntar, nós estamos falando da boa terra. Aí eu fiquei pensando aqui, veio à minha mente a seguinte imagem. O cara que tem um terreno enorme, uma fazenda, e ele quer produzir alguma coisa naquela fazenda. Ele precisa preparar aquela terra. Né? Às vezes há pessoas que dizem assim, mas aquela região não é uma região boa para nada. E se o cara é um bom agricultor, ele sempre vai achar uma boa utilidade para aquela terra. Né? Então, comparando a terra com o nosso coração, né, nós temos que preparar o nosso coração. O pastor Rogério citou algumas coisas aqui, a questão do perdão e etc e tal. Né? Mas, como que a gente poderia ajudar essas pessoas? Porque algumas esposas ligaram, comentaram dos seus maridos, dizendo que o marido não é crente, que não aceita para a igreja. Certamente muitos maridos também estão vivendo uma situação parecida em relação às suas esposas, mães em relação aos filhos. Nós vivemos isso na nossa nação em relação aos nossos muitos políticos, né, que estão tentando massacrar a família brasileira com projetos de lei aí que realmente dizimam a família que Deus criou. Né? Como preparar essa boa terra? Como arar? Né? Você tem que pegar a enxada e quebrar, muitas vezes você tem um terreno pedregoso, às vezes tem que explodir o terreno, tirar aquela pedra, a rocha. Como é que é isso? Está no seu peito. Fé. Fé. Tá aí, exatamente. Muito bem. É uma das respostas. É verdade. É fé. A fé remove montanhas, a fé. Né? Então, o que eu vejo hoje, né, no trabalho que a gente faz, muitas vezes as pessoas chegam desanimadas e tudo, e a gente trabalha em cima da fé. Então, às vezes, pelo que passa, e a vida leva, as lutas hoje, as dificuldades, igual a pessoa reclama, esposo, filho, e situação financeira e tudo, a pessoa tem que trabalhar em cima da fé. Ela tem que realmente crer que nós temos um Deus soberano, que Ele está acima de todas as coisas e que Ele pode trazer 30, 60, 100 para nós, dependendo da nossa fé. Uma das partes que eu acho é a fé. Por isso nós não podemos andar por vista. Né? Por vista, sim. Né? E por fé. Né? A fé, ela, além dela remover montanhas, né? Ela traz cura para a alma. Né? Porque a primeira palavra que a gente pergunta para a pessoa, né? No grupo eu pergunto, o que você está fazendo aqui e por que você veio aqui? Né? Se você está aqui é porque você crê que alguma coisa pode acontecer com você aqui. Então já é um princípio para a gente começar uma cura. Não é? A pessoa acreditar que ali pode acontecer algo de diferente na vida dela. E muitas vezes as pessoas estão desacreditadas. Não é? E você levar essa motivação, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falou assim, deve ser muito difícil para vocês que trabalham com cura interior levar a motivação para a pessoa. Né? Passar para a pessoa aquela motivação. Porque não é tão fácil, não. Mas a gente consegue passar. Para as pessoas que elas têm que reagir, têm que crescer, têm que sair daquilo. Então, para mim, uma das palavras é essa aí, fé. A outra questão muito importante é a questão da intercessão, Gê. E quando você falou com relação à terra, né, que às vezes a gente olha para a terra e acha que ali não vai dar nada, na hora que você estava falando, eu lembrei do Nordeste brasileiro, né, que durante muitos anos era considerado uma terra completamente árida e infrutífera. E hoje nós temos plantações de frutas que antes não eram comuns no Nordeste, que a gente só tinha no sul do Brasil, como uva, por exemplo. E hoje nós temos uvas produzindo no Vale de São Francisco o ano inteiro. Por quê? Porque eles pegaram aquela terra, acreditaram, investiram e irrigaram. E aí entra a questão. A intercessão, ela vai fazer esse papel, né, da irrigação. Ela vai preparar a terra. Então, mesmo que a terra seja aparentemente uma terra ruim, a intercessão, ela vai mudar a situação. O clamor, o choro, o pranto, pela nação, pela pessoa, pela circunstância, vai mudar. Não podemos esquecer nunca de que pode muito a oração dos justos em seus efeitos. Não, pegando a fala então do pastor Rogério e do pastor Guerra também, você que está em casa, tem um familiar, o seu cônjuge
é essa pessoa que se olha e fala assim, e aquilo ali é terra infrutífera, né? Coração duro, terra dura, você planta, não dá nada. Para de falar isso, creia, né? Como o pastor Guerra disse, tenha fé, né? Eu estou usando aqui por causa do escudo fé. Tenha fé, não é? E interceda, clame a Deus, comece a profetizar, chame a existência aquilo que não é como se já fosse, né? Exatamente. Vai Se dar fosse bons frutos. assim, Israel não teria plantações em pleno deserto. Imagina. Pleno deserto. Aliás, é o único país, né? É o único. A seca ao redor, É. mas lá... Na hora que você falou da irrigação, me lembrei de uma imagem que eu vi. Eu não estive em Israel, mas eu vi vários vídeos de aquela Israel. irrigação A de- irrigação de gotejamento. Gotejamento. Espalharam mangueiras ali, fizeram um furinho. Ao invés de ficar jogando água à torta e à direita, fizeram um furinho e aquele furinho goteja ali, intercede pela planta o dia inteiro. E aí aquilo... É incrível. É incrível. Um furinho, né? Mas Que continuamente. goteja, goteja, né? Persistência. São lágrimas de intercessão, né? Exatamente. Olha que coisa linda. Persistência, né? Então, assim, e aí a gente vê, se pode acontecer um milagre em Israel, por que não pode acontecer no terreno, no coração do seu esposo? Né? Que muitas vezes, aos olhos naturais, assim, é pedregulho, é coração insensível, não tem como mudar. Então, para de ministrar de uma forma contrária sobre o seu cônjuge, sua esposa, seus filhos. Creia, né? Creia que Deus pode tornar, talvez aparentemente, um coração árido e um coração, ou seja, um terreno preparado, frutífero. Né? Talvez esse seria o primeiro estágio, né? Aí já pensando num outro estágio, o pastor Guerra falou sobre a fé. A Bíblia fala que a fé, ela vem pela palavra, ouvir a palavra, né? Quer dizer, aí precisa de um processo discipulatório, né? Da palavra de Deus, porque se a pessoa vivia uma vida em que ela não sabia como ser alguém, se o marido não sabia ser marido, a esposa não sabia ser esposa, os filhos não sabiam ser filhos, aí tem que discipular pela palavra de Deus para que essa pessoa consiga Mas foi viver. o que nós aprendemos agora no acampamento, que o pastor Gustavo falou, foi sobre o discipulado. Sobre caminhar 2 a 2, um auxiliar o outro. Né? E quando 2 estão caminhando juntos, se um cair, o outro ergue. Entendeu? Então tem mais facilidade, né, na questão da intercessão, de caminhar junto, né? O discipulado ajuda muito. E você vai incentivar a pessoa, né, a se erguer. A gente vê no trabalho hoje que nós estamos tendo na clínica de grupos, como que uma pessoa motiva a outra. Sim. Você entendeu? O testemunho de um. É, o testemunho de um. Aí, né, a pessoa sai e fala assim, não, pastor, achei que meu problema era terrível, e eu estou vendo que tem gente com mais problema do que eu. Estou vendo que o meu é menor, você entendeu? A pessoa ouvindo outra, e aquilo ali traz forças para a pessoa, para ela poder seguir em frente. Agora vale dizer aqui que a gente vai encontrar no mundo muito mais gente que às vezes não vai querer o seu bem, mas você vai achar pessoas do seu lado que vão caminhar com você, né? A Bíblia não fala de ser multidão, fala de ser pelo menos 2, né? Exato. Porque se um cair, lá em Eclesiastes 4 fala, o outro levanta, como o senhor citou, né? Então, é importante você buscar na sua casa, na igreja, por isso a igreja é muito importante, né? Para as pessoas, um dar a mão para o outro. Sim. E não ficar olhando aquilo que os demais estão ministrando contrariamente, né? E uma das formas que eu percebo, por exemplo, justamente falando entre a questão de cônjuge, é essa questão de você viver aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus e você ser a própria mensagem, você vai ser a mensagem. Pelas suas atitudes, pela forma de você enxergar o seu cônjuge que ainda não conhece o Senhor. Porque nós temos que entender que eu só vou entender, na realidade, o quanto que a pessoa precisa de perdão olhando para a minha vida e vendo o quanto eu fui perdoado. No momento que eu entendo o quanto eu fui perdoado por Deus, o quem eu era, de que forma que eu vivia, qual era o meu testemunho, então os meus olhos de compaixão vão poder entender o quanto essas pessoas precisam da graça de Deus.
e eu vou ser então o próprio testemunho, ou seja, através das Escrituras, através do cumprimento da palavra de Deus, transformando o meu interior, para que então o meu exterior seja transformado, que essa é a verdadeira mudança, a que vem de dentro para fora. E aí as pessoas começam a perceber, tem alguma coisa diferente. Eu quero essa paz que você tem. E sabe, os teus olhos refletem isso. Eu lembro que uma das coisas chaves que foi assim importantíssimo na minha conversão, isso há muitos anos atrás, foi ter ido no casamento de um meu primo, e eu não era cristão nem nada, e lá sentado assistindo aquela cerimônia que foi numa igreja evangélica, eu vi o brilho dos olhos do pastor, o brilho dos olhos das irmãs que fizeram alguns números especiais, cantaram umas músicas lindas, e eu olhava para aquele brilho e, gente, mas é diferente, o que aquela moça tem? Né? Tanto é que aquilo mexeu tanto comigo, que eu, na festa, ou seja, do casamento ali, eu procurei meu primo, que ele estava casando, eu disse, como é que funciona a tua igreja lá? Como é que é essas questões lá? Mas assim, estava tirando foto, vinha um, abraçava e tal, e assim, ele pediu para uma outra pessoa conversar comigo, mas aquilo foi tão impactante, né? Então eu vejo que era o quê? Elas estavam saindo de dentro delas, ou seja, aquilo que elas viviam, a experiência contínua com Deus, né? Então eu creio que isso pode ser chave para você que tem um cônjuge que ainda não conhece o Senhor, né? E pode ver na sua vida, pelo seu testemunho, e muitas vezes você aproveitar as oportunidades de colocar o Evangelho, né? Eu queria, Rogério, pegando um gancho nessa fala sua, lembrar de como a parábola começa. Um semeador saiu a semear. É verdade. Se ele não tiver semente nas mãos, ele não pode sair para semear. É verdade. Então, o semeador, ele só sai para semear se ele tem sementes nas mãos. E é exatamente isso que faz muita diferença. Muitas vezes, nós podemos estar cercados de pessoas que são boa terra, mas nós não temos sementes. Nós já consumimos a semente no tempo de escassez e não temos mais o que lançar sobre a terra. Isto é, muitas vezes nós ficamos tão introspectivos, tendo uma visão de reino tão isolada, tão para dentro de nós mesmos, que nós não acumulamos as sementes para semear, para garantir a frutificação para o tempo futuro. Verdade. Então, essa é uma questão muito interessante. É uma das leis da semeadura, a gente tem 12 leis da semeadura, uma das leis é que parte da semente tem que ser semeada de novo, né? Sim. Você colhe, mas tem que preservar parte da semente para semear de novo. Ou seja, nunca pode faltar, né, aquilo que você pode oferecer para as pessoas, né? As pessoas têm, elas estão famintas. Há terras ali frutíferas, férteis, esperando a semente ser semeada. E uma outra característica que me chamou a atenção enquanto vocês falavam é que numa outra parábola, Jesus fala que quando a semente cai na terra, ela precisa morrer, ela precisa deixar que a sua natureza aconteça, né? A sua nova natureza precisa nascer e a velha natureza precisa morrer. E muitas vezes tem terra boa do nosso lado, às vezes a gente até tem uma sementinha na mão para semear, mas a gente não quer que a semente morra, né? A gente não quer que a semente produza o fruto. E outra coisa também, que é a questão da planta, ela tem que estourar a terra para sair para fora. Romper, né? Romper, entendeu? Ela tem que romper. Ali a semente vai gerar e ela vai romper. E muitas vezes a pessoa tem que ter essa vontade de romper, de seguir em frente. Muitas vezes as pessoas desanimadas. Mas elas têm, olha, você tem que romper, você tem que quebrar os obstáculos. Ali é um obstáculo para a planta, porque ninguém está vendo ali, ela está debaixo. Aí ela tem que romper. Mas vale dizer nessa fala do senhor também que o poder de rompimento da semente está na semente, na essência da semente. Porque tem gente que fica querendo fazer a coisa na força. Não, aí está na essência dela. Na marra, não. Uma vez que você converte de fato em Cristo Jesus, é natural. As pessoas, como o pastor Rogério disse aqui do primo dele, das pessoas lá do casamento do primo dele, é natural o fruto de Deus na sua vida, né? A essência que está em Cristo Jesus é dada a nós quando nós nos convertemos em Cristo Jesus, e aí as pessoas serão atraídas, como o pastor Rogério foi,
lá no casamento do primo, né? E hoje ele está ele está frutificando Exatamente. aquilo que ele recebeu lá atrás.